né? Eu não sei se vocês lembram em um momento do vídeo em que o nosso funcionário, né, o nosso funcionário que não consegue bater essas metas, e chega um momento que ele faz, poxa, mas por que que eu não fiquei, né? As metas eram muito altas, eu não conseguia, né? E o avaliador simplesmente diz, nós temos regras. Tendo regras, eu não posso fazer mais nada, você está realmente fora da equipe, você não consegue fazer. Será que essa é a melhor prática, né? Até que ponto a avaliação foi definida de forma clara para todos os participantes? Foi dito para eles como era o processo, o que é que seria avaliado, quais os tipos de atividades, né? A gente percebe no início do vídeo que as pessoas saem cheias de interrogações, cheias de dúvidas, não sabem exatamente o que vão fazer. E de repente vem uma série de provas, né? Uma delas inclusive pesada, né? Tem que levantar lá um peso muito grande, e um deles não consegue. Isso foi avaliado? Metas para uma avaliação de desempenho, o que vai ser avaliado tem que estar muito claro para o funcionário. Ele precisa saber onde é que ele vai ser avaliado, por que é que ele vai ser avaliado em relação àquilo, se aquela avaliação condiz com a atividade que ele faz. Tudo isso precisa ser visto antes que seja lançado simplesmente uma avaliação e seguidamente uma nota, né, para ele. Enfim, então a gente passa por uma série de fatores para chegar à avaliação de desempenho. Então nós percebemos algumas necessidades do gestor, né, quando ele se preocupa com os fatores determinantes do desempenho humano, na verdade. Nós tivemos na aula passada, nós falamos muito de recrutamento e seleção, né, e depois no processo de desenvolvimento. Então, nós temos um gráfico que vai desenhar para a gente como é esse processo desde a nossa primeira aula até a gente chegar nessa avaliação de desempenho, nessa avaliação do todo, dos funcionários, e perceber como é que a organização, o que ela vai ganhar com isso tudo, certo? Pode colocar o gráfico, por favor, Billy? Então, vamos lá, né? Nós temos aí o primeiro ponto. Que primeiro ponto é esse, né? Nós escolhemos a equipe de trabalho. Ah, mas nem sempre eu consigo escolher a equipe de trabalho. Tudo bem, mas existe o recrutamento e a seleção exatamente para isso. Seja ela externa ou interna, é para escolher uma equipe de trabalho, independente da área, independente do setor, enfim, a equipe vai ser de fato escolhida. O segundo passo é modelar essa equipe de trabalho. E como é que eu vou modelar essa equipe de trabalho? Isso é um papel da pessoa que conduz a equipe, né, do gestor, né? Ele vai estar fechando com a equipe como é o processo, o que é que eles vão precisar fazer, quais são as etapas que devem ser feitas, enfim. Ele vai dar à equipe a cara dele, né? Nós costumamos dizer, na linguagem administrativa, que uma equipe é sempre o reflexo do seu gestor. E é isso que ele vai fazer, esse é o momento, modelar essa equipe, tá? Depois, a gente passa para preparação da equipe de trabalho. Ah, eu já escolhi minha equipe, por isso que a gente falou também que no processo de seleção é sempre importante estar presente a pessoa que solicitou alguém para aquela vaga, né? E aí eu vou preparar a equipe de trabalho. Eu vou de fato dizer, olha, nosso papel é esse, é isso que a gente vai fazer, tá? E claro, vou dar o norte, vou dizer como, enfim, é um processo contínuo, né? O quarto passo é exatamente como conduzir essa equipe de trabalho. E aqui é um papel determinante do nosso gestor. Ele é quem conduz a equipe. E ele não pode, mais na frente, apenas avaliar a equipe sem conduzi-la, porque aí ele também falhou nessa condução. Então, eu não posso cobrar aquilo que eu também não falei, né? Não posso cobrar aquilo que eu não disse que seria cobrado. Enfim, então esse processo de condução cabe ao gestor, ele vai acompanhar, ele vai desenvolver a equipe, e aí pode também entrar todo o processo de treinamento que nós vimos, né, com todas aquelas etapas. Enfim, esse é o momento do gestor e da sua equipe, é ele quem vai conseguir todo esse processo de desenvolvimento. Logo depois a gente vai incentivar a equipe de trabalho. E como é que eu incentivo? Daí a gente pode usar a criatividade, tem várias formas, né? Eu posso promover, sei lá, um treinamento de desenvolvimento, eu estou motivando a equipe, eu estou incentivando. Inclusive, vocês falaram muito isso no nosso trabalho, né? Muitas atividades falaram de incentivar e de motivar a equipe, muito interessante, né? E nós podemos também promover uma gincana, enfim, uma festa, não necessariamente coisas muito voltadas para o trabalho. Eu posso fazer algumas atividades que são extra, né, para incentivar a equipe, é normal. Muitas empresas fazem festa de final de ano, festa de Páscoa, um dia com os filhos dos funcionários na empresa. Tudo isso são processos de incentivo, tá? Para a própria equipe. E isso parte também do gestor em conjunto com o RH. Nós somos muito importantes nesse processo. Depois nós vamos avaliar a equipe de trabalho.
No entanto, para chegar nesse processo 6, para avaliar, eu preciso ter passado por todas as outras etapas, principalmente conduzir a equipe. Eu não posso deixar isso a cargo de cada funcionário e cada um se autoconduz. Não pode ser assim. A empresa precisa ter um acompanhamento, ele precisa ser avaliado. Eu falei no início que a avaliação de desempenho, ela normalmente é uma coisa sistemática, nós temos um tempo definido, né? A empresa, em conjunto com recursos humanos, vai definir qual tipo de avaliação de desempenho e, em seguida, vai definir qual vai ser o tempo que o funcionário deve ser avaliado. Normalmente, acontece no início do ano, com referência ao ano anterior, né? Então, eu vou avaliar tudo que meu funcionário fez dentro dos parâmetros que são definidos para uma avaliação no decorrer de um ano, né? Só que esse período é o período que o gestor tem dentro desses passos aqui do gráfico para que ele chegue a um resultado satisfatório na avaliação. Por exemplo, né, vou voltar um pouco para as nossas aulas. Eu não poderia cobrar, por exemplo, nossa atividade da aula passada se antes nós não tivéssemos conversado muito sobre o que era recrutamento, seleção, treinamento, porque vocês não saberiam no que seriam avaliados e como seriam avaliados, né? Então, esse é o mesmo processo dentro da empresa, não muda, tá? Só tem um nome diferente, não é escola, é organização. Mas o processo é o mesmo. E a condução, ela tem que acontecer desde o início até se chegar à avaliação. E a gente só pode avaliar e cobrar aquilo que foi, de fato, passado para todos os colaboradores, que eles sabiam que iam ser mais na frente cobrados. E por fim, o último passo, na verdade isso aqui é um gráfico, mas ele é cíclico. Isso acontece a todo instante dentro da organização. E o último passo, na verdade, que é o 7º, é recompensando a equipe de trabalho. E como é que eu recompenso? Depende também, tem várias formas. De repente, o meu funcionário, na avaliação de desempenho, ele atingiu a nota máxima. O que é que eu posso fazer de benefício para esse funcionário, né? De repente, eu posso pagar para ele, pagar em conjunto com ele um curso técnico que ele queira. Então, eu estou recompensando também. Eu posso, de repente, criar uma oportunidade eu posso mudar ele de área. É uma recompensa pelo resultado que ele teve. Eu posso fazer com que a carreira dele possa circular dentro da empresa e ascender. Ele pode ir entrando em outros cargos, em outras oportunidades. Enfim, eu posso, de repente, sugerir, eu posso pagar uma viagem para ele. Imagina ir lá para a Disney, né? Porque você foi excelente na sua avaliação de desempenho. Tudo isso são formas que as empresas hoje possuem de recompensar seus funcionários. Como eu falei no início, ela não necessariamente vai recompensar com questões de trabalho dentro da organização, mas com coisas extras que também são muito bem-vindas para todo funcionário, né? Então, esse é o processo de avaliação de desempenho, né? Esse é um gráfico que, na verdade, é muito cíclico e é importante lembrar que a condução, o incentivo, a avaliação e a recompensa, ela tem que ser constante. São os principais pontos desse gráfico. Os 3 primeiros a gente vai estar sempre muito acompanhado do gestor, dos recursos humanos. Os demais são muito voltados para aquela equipe de trabalho específica e para o seu gestor. Agora, claro, enquanto recursos humanos, nós vamos atuar, nem que seja nos bastidores, em todas essas etapas, porque é um processo de consultoria. E recursos humanos é consultoria dentro de uma organização. Então, vamos lá para os nossos métodos de avaliação de desempenho. Para começar, nós vamos falar do método de escala gráfica, né? Que, na verdade, é um dos métodos mais utilizados. No entanto, ele é um dos mais simples, né? Em que, na verdade, ele, claro, avalia o desempenho das pessoas, né? Mas através de alguns fatores que já são pré-definidos e graduados. Na verdade, é uma escala onde eu tenho algumas frases identificando algumas questões que devem ser avaliadas, como, por exemplo, trabalho em equipe. Eu estou avaliando para uma pessoa específica, né? Porque a avaliação ela é individual. Trabalho em equipe. Isso numa horizontal e numa vertical, eu tenho aí os pesos dessa avaliação. Trabalho em equipe. 1 é ruim, 2 é bom, 3 é ótimo. E eu vou marcar aquele que mais se enquadra àquela competência daquele funcionário, né? Então, essa é uma das mais fáceis e uma das mais utilizadas hoje pelas organizações. Até porque, para tabular todos esses resultados, precisa de tempo. E a escala gráfica acaba sendo uma das mais rápidas também, né? Nós temos também o método de escolha forçada, que também é parecido com a escala gráfica, só que com um pouco mais de dificuldade. Como é que ela acontece, né? Ela tem frases descritivas, né? Determinadas alternativas. Ela acontece em 2 grupos, né? Em 2 blocos, na verdade. Um dos blocos, eles são formados por 2 frases de significado positivo e 2 de significado negativo. E aí o avaliador, né, vai ver dentro daquele potencial daquele seu funcionário qual é
o mais interessante, aquele que mais se equipara aos pontos positivos e aos pontos negativos do seu funcionário.